Muita paz para todos, encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos. Este registro inicial da nossa satisfação, da nossa alegria de estarmos juntos em dois planos da vida e juntos podermos fazer algumas reflexões, desenvolver alguns estudos. A Judite já anunciou, nós estamos estudando atualmente no Sebastião Mártir, O Caminho, Verdade e Vida. Este livro ele foi psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E as mensagens que estão nele são mensagens do Espírito Emmanuel. Quem não conhece deve conhecer, porque é um livro que nos faz pensar sobre a vida, e a proposta é esta: a mensagem do Cristo, caminho, verdade e vida. E dentro desta proposta de conhecer o nosso caminho, de acessar a verdade e de que a nossa vida se estruture no bem, hoje, na lição 10, nós estamos estudando, vamos trocar umas ideias sobre mediunidade. Aparentemente é um tema de domínio geral. Todos nós que somos espíritas, nós nos propomos a conhecer um pouco da doutrina, e mediunidade está inserida na sua base. Ou seja, os espíritos, de uma maneira geral, conhecem, mesmo que superficialmente, o assunto, mediunidade. Mas nós gostaríamos de iniciar deste básico e começar com uma pergunta, principalmente para nós que somos mais jovens na doutrina. O que é mediunidade? Uma pergunta boa para refletirmos. O que é mediunidade? Porque de vez em quando nós topamos com um monte de coisas por aí. A mediunidade é um talento que Deus nos concede. Em que sentido está a palavra talento aqui? É no sentido de colocar na nossa vida uma oportunidade para que todos nós façamos o exercício desta ferramenta e aprendamos um pouco mais e possamos servir um pouco mais. Então, a mediunidade, ela não é privativa da doutrina espírita, não. Embora a expressão mediunidade, sim. Aí fora as expressões são diferenciadas. Mas mediunidade é este talento que Deus nos concede. Poderíamos, de novo, na tentativa de fazer com que a nossa reflexão seja bem simples, e as nossas falas, as nossas conversas, e por gentileza, quem tiver dúvidas, pode interromper na hora que quiser, não tem problema nenhum não, a gente interrompe, e se não for possível responder, a gente pesquisa e responde depois. Mas poderíamos fazer uma outra pergunta: para que serve este talento, essa faculdade, talento no sentido também de faculdade, para que serve esta faculdade chamada mediunidade? Aí nós escrevemos assim, que a mediunidade, ela é um instrumento. Este talento que Deus nos concede, ele se transforma em instrumento nas nossas mãos e é um instrumento de comunicação. Deus permite que nós tenhamos, todos nós, nas nossas mãos, um instrumento de comunicação entre duas dimensões, entre dois mundos. É possível que, se nós, daqui a alguns anos, em tratando do mesmo assunto, nós falemos diferentemente sobre isso. Porque hoje, o nosso desconforto, ele está restrito a essas duas dimensões. A dimensão dos encarnados, que é a nossa, e a dimensão dos desencarnados. Quando eu estou falando de desconforto, é porque é o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que nós estamos culturalmente acostumados a mencionar desta forma. Então, estamos chamando de desconforto. Mas sabemos, já tem um monte de anos por aí, eu não vou ficar falando datas aqui, porque nós ficamos pensando no passado, e essas coisas fazem relembrar um monte de outros fatos. Mas, ainda garoto, eu residia numa cidade do interior, numa cidade pequena, e junto lá, próximo da nossa casa, tinha uma casa, era uma tenda grande, não chegava a ser um circo. E
garoto, eu não sabia o que era aquilo, eu perguntava para os meus familiares. Aquilo ali é dos esoteristas. O esoterismo era uma atividade religiosa que se desenvolvia ali. E os esoteristas, lá neste período, que já tem um monte de anos, eles já estudavam 7 dimensões do universo. 7. Eles já falavam em 7 planos, todos eles com vida. E nós estamos apenas hoje mencionando, restringindo a 2 dimensões. A mediunidade é esta ferramenta, é este talento que Deus concede, coloca nas nossas mãos para que nós façamos este intercâmbio entre 2 mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos ditos mortos. Poderíamos ainda, neste estudo, nesta conversa, nesta fala bem singela, fazermos uma outra pergunta. Quem é médium? Agora mesmo, quando estávamos iniciando, nós dissemos assim, estamos saudando todos e, em razão de termos aqueles que são mais jovens na doutrina, nós vamos procurar falar só do básico. E muitos daqueles que estão na doutrina, que estão chegando, aqueles que vieram a convite, aqueles que vieram espontaneamente, encarnados e desencarnados. Quando nós estamos falando assim, nós ficamos imaginando, isso é para mim. Não, não é não. Muito mais para os desencarnados, que estão aqui num volume maior, num número maior do que as presenças dos físicos, as presenças físicas. Mas aí nós temos uma outra pergunta. Quem é médium? É algo interessante. Quem é médium? Porque nós estamos numa casa espírita, o Sebastião Mártir, que tem atividade mediúnica todos os dias, a semana inteira. De domingo a domingo nós temos atividade aqui e temos atividade lá no lar, Maria Madalena. Mas, às vezes, nós verificamos que as pessoas que participam da atividade mediúnica não são todos aqueles que frequentam o centro. Na primeira segunda-feira, isso é um recado, na primeira segunda-feira de cada mês, agora na próxima segunda-feira, vai ser um desses dias, nós realizamos aqui no salão uma reunião mediúnica. Nós temos uma palestra pública, como hoje, logo após a palestra pública, nós temos uma reunião mediúnica. A esta reunião mediúnica, a direção da casa faculta a presença daqueles que não são médiuns da casa, que quiserem assistir, até para verificarem como funciona isso. Então, nós estamos fazendo essa pergunta. Quem é médium? Aí os espíritos nos respondem que todo ser humano é médium. Então, não tem escapatória. Todos nós que estamos aqui somos médiums. É claro que outras perguntas poderiam vir, principalmente no campo pessoal. Sim, mas eu sou médium, mas não vejo nada. Eu sou médium, mas não... Isso a gente conversa depois numa outra oportunidade. Hoje nós estamos estudando a mediunidade e respondendo essas perguntas singelas. Quem é médium? Todo ser humano é médium. E aí nós poderíamos dizer assim, ora, se mediunidade é instrumento de comunicação entre 2 mundos e médium é qualquer pessoa, nós poderíamos terminar a nossa conversa e ir embora para casa. O assunto estaria esgotado, porque o assunto de hoje é mediunidade e praticamente nós já dissemos aquilo que é básico, dissemos nada, nós nem arranhamos, nós nem tangenciamos, nós estamos iniciando uma conversa, um diálogo, que ele não tem fim, por várias razões. Uma delas é que nós espíritas, a doutrina espírita já tem 160 anos, nós espíritas nem conhecemos direitinho o que é mediunidade e nem sabemos praticar a mediunidade. Nós ainda estamos com 160 anos de existência da doutrina, nós ainda estamos começando isso. Vamos conversar mais sobre essa coisa. Tem um livro que foi escrito em 1955, na psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual é o espírito André Luiz, Estudando a Mediunidade. É um livro conhecido. Os espíritas conhecem esse livro de uma letra. As palavras são simples e fáceis, a percepção daquilo que está lá não é difícil, não. E lá o nosso irmão escreveu assim:
sobre a mediunidade, porque nós jogamos agora a mediunidade há alguns momentos numa singeleza, numa facilidade e insinuamos, se mediunidade é só isso, se eu sou médium e mediunidade é a possibilidade de falar com duas dimensões, eu vou embora porque isso eu já sei. Aí o nosso irmão André Luiz, nesse livro, ele escreve assim, que quando nós estamos estudando a mediunidade, uma das coisas básicas iniciais é que nós percebemos que a mediunidade, é problema, a expressão dele, é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Ele está falando isso em 1955. Esse livro já teve muitas e muitas edições e milhares de exemplares já foram editados, mas a origem é 1955. Então, eu vou repetir aqui o que é que o André Luiz escreve lá, que quando nós nos propomos, nós espíritas, nos propomos a estudar a mediunidade, nós percebemos que a mediunidade, é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Ele disse isso há 60 e tantos anos atrás e continua inteira a sua afirmativa. Não alterou de lá para cá nada, 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 nada. Ou seja, houve avanços, os grupos mediúnicos, os centros espíritas melhoraram? Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui um pouco. Mas nós estamos acompanhando a ideia do André Luiz em 1955 para dizer que a mediunidade é um dos problemas mais sugestivos no mundo. É tão sugestivo, rapidamente, e outro dia comentamos com um grupo de estudantes aqui no ESD, que não tem atualmente no mundo nenhuma faculdade que tenha um curso ou que tenha uma disciplina que aborde a relação entre dois mundos, que fale sobre a comunicação entre dois mundos. Nós estamos nessa vanguarda, embora os nossos conhecimentos já sejam reduzidos ainda. Então, o André Luiz está coberto de razão quando ele diz, lá em 1955, olha, este é um problemão, mediunidade é um problemão porque nós não sabemos nada ainda, estamos nos propomos a estudar, mas é um problema que vai nos sugerindo um monte de coisas. Aí ele continua e escreve assim, que a mediunidade, ela consegue aproximar o ser humano, habitante da Terra, nós estamos fazendo essa referência habitante da Terra, porque agora mesmo falamos em 7 dimensões que os esoteristas estudam, e dimensões, segundo eles, todas habitadas. Mas nós estamos falando só sobre 2. Então, o André Luiz escreve, lá no Estudando a Mediunidade, o seguinte, que a mediunidade aproxima o ser humano, habitante da Terra, da era do Espírito. Olha que coisa extraordinária. Isso não é de 2017 e 2016. Tem um montão de tempo que o nosso irmão André Luiz ditou isso para o Francisco Cândido Xavier e escreveu que nós estamos mesmo olhando no horizonte, embora um pouco distante, mas já percebendo na vivência da doutrina espírita e na prática da mediunidade, e entendendo que mediunidade é um talento que Deus nos coloca na mão, para que nós nos comuniquemos com outro mundo, com outra dimensão, ele está dizendo que esta oportunidade de comunicação entre dois mundos é a chance que nós estamos tendo de sentir a aproximação, nós, habitantes da Terra, a aproximação da era do Espírito. Era do Espírito dá o que pensar. Não é tema para nós estudarmos hoje, mas quando falamos era do Espírito, dá o que pensar. Sob a luz, isso aqui é que é interessante, tudo é interessante, mas isso aqui nos chama a atenção, é uma ênfase que o nosso irmão coloca para nós espíritas. Na continuidade ele diz assim, da era do Espírito, sob a luz da religião cósmica do amor. Ele está denominando a doutrina espírita de religião cósmica do amor. Ele está dizendo que a comunicação entre dois mundos não é uma comunicação científica, técnica, embora ela prevaleça em cima das energias, ela esteja em cima de uma manifestação
de átomos, de conversas mais sofisticadas do campo científico, mas ela trabalha com o amor. Ele chama isso de, vou repetir, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. E aí vem um aspecto que nos diz respeito, bem próximo. Continuando, ele diz assim, da sabedoria e precisa. Quando ele utiliza essa palavra precisa, não é de precisão, não, é de necessidade. A palavra está no sentido, então ele diz assim, e precisa de cooperação, a fim de que sejamos habilitados e possamos entender um pouco melhor esse negócio chamado mediunidade. Provavelmente, muitos estão preocupados, dizendo assim, mas eu não sou médium, não estou no trabalho mediúnico, por que eu sou imprescindível nesse campo aí? É o seguinte, agora que neste momento nós estamos realizando uma reunião pública, estão tendo encarnados e desencarnados a paciência de nos ouvir, e nós estamos discorrendo sobre o tema mediunidade. Mas aquilo que está fugindo às observações dos nossos ouvidos físicos, do nosso corpo físico, e que está fugindo às observações dos nossos olhos físicos, nós não temos noção do que está ocorrendo neste salão. E o que está ocorrendo neste salão, neste momento, independente da nossa presença, é um trabalho mediúnico enorme. Mas trabalho mediúnico não é aquele que o espírito vem e pega o corpo e fala, ou alguém que é médium vê, enxerga um outro espírito? Também. Mas nós estamos dizendo que neste instante aqui, está se realizando um trabalho extraordinário mediúnico. Não estou exagerando, não. E não estou vendo isso. Vocês vão me ouvir e vão dizer assim, mas o que ele está enxergando? Nada, a não ser as presenças de cada um. Mas estudando, nós sabemos que se desenvolve neste momento, neste ambiente preparado, devidamente preparado. A nossa irmã disse isso na sua prece. Com antecedência de algumas horas, estão presentes nós, que estamos enxergando um ao outro, e estão presentes, e eu fiz o cumprimento, aos desencarnados, num número bem maior do que o nosso, 4, 5 vezes mais. E por que a convicção está aqui de que um trabalho mediúnico está ocorrendo? É porque nós que estamos aqui, quando saímos da nossa casa, ou viemos direto do trabalho, e manifestamos o desejo de estar presente aqui no Sebastião Mártir nesta noite, possivelmente, carregamos conosco, em razão da nossa proposta mental, espiritual, nós carregamos conosco uma meia dúzia de desencarnados. Nós não vamos falar num número maior para não deixar ninguém assustado. Depois a gente vai embora para casa e fica sem dormir e diz, o Elvésio é o culpado, porque ele falou que eu carrego um monte de espíritos comigo. Não tem jeito não, nós carregamos sim. E nós trouxemos para cá esta meia dúzia, eu estou restringindo a meia dúzia, de espíritos, cada um trouxe, e estes espíritos estão atentos aqui no ambiente, porque o ambiente é propício para isso. Muitos deles que nós trouxemos estão sendo submetidos a terapias que os nossos olhos não estão registrando. Isso é trabalho mediúnico. Isso é ferramenta que Deus nos concede para que, neste intercâmbio entre dois mundos, ocorra este processo, que é, sim, um processo de socorro. Muitos desses nossos irmãos, desses espíritos que nos acompanham, que vieram, que estão aqui, e outros não, outros nem vieram conosco, não. Eles foram encaminhados de outras maneiras, mas eles estão aqui presentes. E estes espíritos todos, neste instante, que todos nós estamos comungando de um sentido elevado de amor, já dissemos isso aqui nas palavras do André Luiz, que vou repetir aqui, a doutrina, a mediunidade, ela aproxima nós, seres humanos, que somos
habitantes da terra, da era do Espírito. E aí ele vai assim, sob a luz da religião cósmica do amor. Ora, se nós estamos aqui reunidos em nome do amor, em nome de Deus, em nome de Jesus, e a proposta nossa é de aprendizagem, e é uma proposta do servir, e temos uma ferramenta na mão chamada mediunidade, sem dúvida nenhuma, não tem espírito, não tem mentor, não tem protetor, esperando que nós calemos a nossa voz para fazer atividade socorrista, não. Os irmãos que vieram conosco estão, sim, sendo socorridos. Muitos diálogos estão sendo travados, muitas conversas estão sendo travadas com estes irmãos num atendimento amoroso. Isto é um trabalho mediúnico, e que nós nem temos noção disso aí. Não é só nessa reunião, não, em todas as reuniões. Na nossa casa, quando nós realizamos o culto cristão no lar, assim, mas eu realizo um culto cristão no lar rapidamente, ali não tem nem envolvimento mediúnico, nós é que desconhecemos os processos. Quantos irmãos nossos vinculados àquele ambiente, que estão lá já há alguns dias, outros vão rapidamente, são conduzidos, eles se beneficiam neste intercâmbio entre dois mundos, porque das nossas energias, nós que estamos aqui com o nosso coração entregue a Jesus, entregue a Deus neste momento, que as nossas vibrações estão elevadas, nós estamos produzindo uma condição adequada para que estes socorros aconteçam. E estão acontecendo. Então, nós estamos, neste momento, num trabalho mediúnico. Eu estava dizendo assim, o Sebastião Marte tem reunião mediúnica aqui todos os dias. No sábado passado, tivemos aqui um evento, uma comemoração do Grupo Arte e Cura, a comemoração dos 28 anos. Na verdade, são 28 anos de atividade ininterrupta, mas de atividade são 30 anos, porque o grupo, lá há 28 anos atrás, há 30 anos, o grupo passou 2 anos fazendo só treinamento. Por que treinamento? É porque foi uma atividade que surgiu naquele instante, há 30 anos atrás, uma atividade mediúnica desconhecida. Ela era desconhecida da casa, era desconhecida dos médiuns, e de repente alguns médiuns começam a pintar mediunicamente, utilizando só as mãos, sem conhecer nenhuma técnica de pintura. Aí foram necessários 2 anos de treinamento para que o grupo começasse a funcionar. O grupo Arte e Cura, que funciona até hoje semanalmente. Não só este grupo funciona semanalmente, temos outros grupos aqui, vários grupos funcionando na atividade mediúnica, neste processo de socorro, de amparo, dentro daquilo que hoje nós estamos estudando. Tem uma escola, tem uma aula que se desenvolve aqui nas sextas-feiras para os médiuns, para aqueles que, frequentadores normais, desejam ter um pouco mais de conhecimento sobre a mediunidade e se candidatam. Assim, eu quero assistir essas aulas. Depois, se interessar, eu me torno um frequentador do grupo, de um dos grupos mediúnicos. Pois estas aulas acontecem aqui. Aí todos perguntariam assim, mas o Elvésio acabou de dizer que todos nós somos médios. Ora, se todos nós somos médios, por que é que eu preciso de uma aula toda semana, um ano inteiro, para depois ir frequentar um grupo mediúnico? Por várias razões. Uma delas é, no mínimo, para ter disciplina. No mínimo, é para que o médium saiba que a espiritualidade, quando ele está fazendo parte de um grupo, a espiritualidade conta com ele. Ele não pode ser relapso e deixar de vir ao centro, e o dia que der na cabeça lá na sua casa, ele aparece aqui 30 dias depois. Ou seja, a frequência depende desta assiduidade, desta disciplina, desta dedicação. Isto é mediunidade. É por isso que nós estudamos. Não é para aprender, para desenvolver o talento que a pessoa possui, não. É para disciplinar o talento, para que cada um saiba, eu faço parte do grupo, eu tenho responsabilidades, como nós acabamos de dizer. Indiretamente, nós estamos aqui como médiuns hoje,
socorrendo irmãos nossos que bateram as portas das nossas casas. E eles estão sendo socorridos, facilitados, esses socorros estão sendo facilitados, porque nós estamos aqui, neste ambiente propício, estruturado para que um trabalho mediúnico se desenvolva. Então, por mais que nós estudemos, por mais que nós estejamos ligados, antenados, nós ainda não conhecemos da doutrina. O tempo passou, nós estamos já próximo do encerramento, mas no nosso encerramento nós queremos dizer o seguinte: que o veículo carnal, ou seja, o nosso corpo físico, não é mais do que um turbilhão eletrônico. Olha que coisa interessante. A gente fica imaginando, eu só sou carne e osso, e aqui eu tenho sangue, eu tenho uma pele. Não, isso aqui é matéria, mas os materialistas, daqui a uns dias, eles não poderão dizer mais que são materialistas, porque a ciência já sabe, quando ela faz este estudo do ser humano, que nós somos energia. Aqui tem uma energia condensada, e a mediunidade e o exercício da mediunidade anda por aí, na utilização, no emprego, no exercício dessas faculdades que nós somos portadores. Estou utilizando no plural, porque cada um tem a sua faculdade. Isto é pessoal, a característica de cada um é que vai dizer onde ele tem mais facilidade de transitar. Mas, para encerrar, nós carregamos conosco geradores enormes de energia, que no campo mediúnico são preciosos, valiosos e interessantes. É preciso que nós entendamos um pouco, estudemos um pouco mais, para que nós saibamos como esses mecanismos todos funcionam. Mas aqui para nós, bem baixinho, estudar a mediunidade é uma coisa apaixonante. Nosso irmão André Luiz está coberto de razão aqui, quando ele diz assim: olha, além de prescindir da cooperação, nós estamos começando uma fase nova, porque já estamos enxergando uma era denominada de Era dos Espíritos. Se somos espíritos, só estamos reenganados, é uma era nossa também. Isso tem que nos interessar. Muito obrigado pela paciência. Agora vamos todos para as atividades normais e aquelas que são da rotina da casa. Tenham todos muita paz.